Bom, pessoal, olá, tudo bom? Vamos falar hoje sobre diagramas de casos de uso. Esse será o nosso primeiro diagrama a ser apresentado. Ele é um diagrama funcional ou comportamental da UML. E vamos aproveitar porque é bem interessante essa abordagem. O roteiro dessa aula está dividido em introdução aos casos de uso, os elementos principais do diagrama de caso de uso, as descrições de casos de uso, exemplo de blog, ferramentas de modelagem e a referência bibliográfica. Então, os casos de uso, eles descrevem como os usuários interagem com o sistema e a respeito das funcionalidades com que o sistema tem. Então, uma das características do diagrama de casos de uso é definir como o usuário interage com as principais funcionalidades que o sistema possui. Eles facilitam a organização dos requisitos de um sistema, porque você consegue visualizar a informação de maneira mais tranquila, após feita uma modelagem inicial com os casos de uso. Eles dão uma visão externa do sistema, é como se você conseguisse visualizar a aplicação sem antes desenvolver. Você tem uma ideia de mais ou menos quais são as funcionalidades que a aplicação vai ter e como os atores irão interagir com o sistema. O conjunto de casos de uso deve ser capaz de comunicar as funcionalidades e o comportamento do sistema para o cliente. Esse é o propósito do diagrama de casos de uso, passar as funcionalidades e o comportamento dele. Eles descrevem o que o sistema faz, mas não especificam como isso deve ser feito. Então, como isso deve ser feito é uma outra etapa, que faz parte da etapa do projeto de desenvolvimento de software, que não compreende essa fase inicial de especificação, requisitos e modelagem. Os elementos principais do diagrama de caso de uso, a gente pode considerar, são esses que estão sendo apresentados agora. Primeiro são os atores, depois são os casos de uso, na sequência são os relacionamentos, que podem ser do tipo associação, generalização ou dependência, do tipo extend ou include, e fronteiras do sistema. São esses os elementos que compõem o diagrama de use case. Vamos começar a falar sobre os atores. Então, o que são atores, né? Os atores, eles representam os papéis desempenhados por elementos externos ao sistema. Um exemplo, um humano, um usuário, um dispositivo de hardware ou um outro sistema que não está associado à aplicação, eles podem ser considerados papéis e são denominados atores. Elementos que interagem com o sistema são chamados de atores. Então, eu posso ter um ator aqui chamado secretária, posso ter um ator chamado diretor, posso ter um ator chamado sistema de relatório. Então, a dica é bem simples, é bem básica. Na hora que vocês forem modelar os casos de uso, você tem que observar se aquele módulo, aquela coisa, interage diretamente com a aplicação. Se isso acontecer, ele é um forte candidato a se transformar em ator. Vamos ver um exemplo aqui. Um exemplo da loja de CDs, identificando os atores, né? O cenário é o seguinte: uma loja de CDs possui discos para venda. Um cliente pode comprar uma quantidade limitada de discos e, para isso, ele deve se dirigir à loja. A loja ela possui um atendente cuja função é de atender os clientes durante a venda dos discos. A loja também possui um gerente, cuja função é de administrar o estoque para que não faltem discos. Além disso, é ele quem dá folga ao atendente, ou seja, ele também atende os clientes durante a venda de forma eventual. Então, baseado nessas informações, a gente consegue identificar dois atores aí. Um ator chamado atendente e um outro ator chamado gerente. Aí a pergunta é bem simples aqui embaixo, né? E o cliente? Como o cliente ele não interage diretamente com a aplicação, ele não é considerado um ator, porque ele não interage com o sistema. O cliente não usa a aplicação, o cliente não navega na aplicação, ele não é um e-commerce, é um sistema de gerenciamento comercial. Quem vai trabalhar é o atendente e o gerente, não o cliente. Então vamos passar agora para o próximo elemento, que é o elemento caso de uso dessa aula. Os casos de uso ele representam uma funcionalidade do sistema ou um requisito funcional, né? Ele é iniciado por um ator ou por um outro caso de uso. E geralmente nomeia-se os casos de uso iniciando sempre por um verbo. Isso é uma questão de notação básica. Todo início de caso de uso, todo novo caso de uso, você tem que começar por um verbo.
A anotação é, esse aqui é um elipse, com o nome do caso de uso no meio. Identificando os casos de uso, vamos pegar o mesmo cenário anterior, né? Uma loja de CDs possui diversos discos para venda, um cliente pode comprar a quantidade limitada de discos e, para isso, ele deve se dirigir à loja. A loja possui um atendente cuja função é de atender os clientes durante a venda dos discos. A loja também possui um gerente cuja função é de administrar o estoque, para que não faltem discos. Além disso, é ele quem dá folga ao atendente, ou seja, ele também, eventualmente, atende os clientes durante a venda dos discos. Então, já identificamos aí dois casos de uso, um chamado vender CDs e outro chamado administrar estoque. Lembrando que sempre a primeira palavra do caso de uso tem que ser um verbo. Verbo administrar, verbo vender. Junto com os casos de uso, existem também as associações. Então, eu posso ter, as associações são relacionamentos de associação. Ele indica que há uma interação, uma comunicação entre um caso de uso e um ator. Um ator ele pode se comunicar com vários casos de uso. Então, a dica: não use setas nas associações. As associações não refletem o fluxo da informação. Então, eu tenho aqui um ator que vai interagir diretamente com o caso de uso. Tá? Continuando o cenário, eu tenho um ator atendente que vai vender CDs. Eu tenho um gerente que administra o estoque e também vende CDs. Então, eu tenho esse diagrama aqui de caso de uso que foi identificado. O atendente, ele vende CDs e o gerente também administra o estoque e, eventualmente, vende CDs. Essa é a chamada identificação dos relacionamentos de associação. Tá? Além das associações, a gente pode trabalhar também com a generalização, que seria uma herança, tanto de herança entre atores, como também herança entre casos de uso. Vamos ver um exemplo agora. Relacionamento de generalização, eu posso ter uma generalização entre atores. Quando dois ou mais atores podem se comunicar com o mesmo conjunto de casos de uso, um filho, um herdeiro, ele pode se comunicar com todos os casos de uso que seu pai se comunica. Então, coloque os herdeiros sempre embaixo e os pais sempre em cima. Essa é a dica. Então, nesse caso aqui, o diagrama ficaria representado dessa forma. O gerente, ele administra o estoque, só ele faz isso. E ele herda as características do atendente, que o atendente faz o quê? Ele vende CDs. Então, significa dizer que o gerente ele administra o estoque e também vende CDs ao mesmo tempo. Tá? Relacionamento de generalização. Eu tenho generalização também com casos de uso. Quando o caso de uso filho herda o comportamento e o significado do caso de uso pai, e o caso de uso filho pode incluir ou sobrescrever o comportamento do caso de uso pai. Onde o caso de uso filho pode substituir o caso de uso pai em qualquer lugar que ele apareça. Vamos dar um exemplo? Continuando detalhando um pouco mais aquele requisito, né? As vendas elas podem ser à vista ou a prazo. Em ambos os casos, o estoque é atualizado em uma nota fiscal que é entregue ao consumidor. No caso da venda ser à vista, clientes cadastrados na loja e compram mais de 5 CDs de uma só vez, ganham um desconto de 1% para cada ano do cadastro. No caso da venda ser a prazo, ela pode ser parcelada em 2 pagamentos, com um acréscimo de 20%, e as vendas a prazo podem ser pagas no cartão ou no boleto. Para o pagamento com boleto, são gerados boletos bancários, que são entregues ao cliente e armazenados no sistema para lançamento posterior. Para pagamento com cartão, os clientes com mais de 10 anos do cadastro na loja ganham o mesmo desconto das compras à vista. Então, isso aqui é a regra de negócio da aplicação. Então, alterando aqui o diagrama de casos de uso, a gente observa que foram acrescentados agora 2 novos casos de uso. Um chamado vender CDs à vista e outro vender CDs a prazo. Ambos herdam suas características para vender CDs. Então, existe aqui uma herança entre caso de uso e aqui tem uma herança entre atores. Continuando a detalhar um pouco mais, as vendas elas podem ser feitas no cartão, pagas no cartão de crédito ou no boleto bancário. As vendas a prazo. Então, vamos detalhar um pouco mais agora. Eu posso vender com cartão, eu posso vender com boleto. Então, vender com cartão e vender com boleto herdam as características de vender CDs a prazo.
Então, eu tenho uma herança e aqui eu tenho uma outra herança aí associada entre atores. Além da generalização entre atores e caso de uso, eu tenho também as dependências do tipo extend e include. Vamos conhecê-las. O extend ele representa uma variação, uma extensão do comportamento do caso de uso base, onde o caso de uso base estendido é executado sobre algumas circunstâncias. Ele separa partes obrigatórias das partes opcionais. Partes obrigatórias, caso de uso base. Partes opcionais, caso de uso estendido. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Novo requisito, né? Identificando dependência de extensão. No caso de uma venda ser à vista, clientes cadastrados na loja que compram mais de 5 CDs ganham um desconto de 1% para cada ano de cadastro. No caso da venda ser a prazo, para pagamento com cartão, um cliente com mais de 10 anos de cadastro ganha o mesmo desconto das compras à vista. Então isso vai acontecer para vendas à vista e vendas a prazo. Então o que é que aconteceu? Eu criei um caso de uso agora chamado calcular desconto. O método, esse calcular desconto, ele vai estender para vender CDs à vista e vai estender para vender com cartão. Então esse aqui é um exemplo bem evidente, claro, de extensão. E inclusão. Ele evita a repetição ao fatorar uma atividade comum em 2 ou mais casos de uso. Um caso de uso ele pode incluir vários outros casos de uso. Então, um novo requisito, né? Dependência de inclusão. Para efetuar as vendas ou administrar o estoque, atendentes e gerentes devem validar suas respectivas senhas de acesso. Ou seja, eles vão ter que entrar no módulo de login e senha para poder trabalhar no sistema. Então, identificando a dependência de inclusão, a gente observou que foi criado um novo caso de uso chamado fazer login. E para administrar o estoque ou vender CDs, automaticamente eu tenho que primeiro estar logado no sistema. Então, vender CDs e administrar estoque fazem um include para dentro de fazer login. Essa é a forma que você tem de gerenciar essas ações. Então, é isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima.